Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá, você profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, uma iniciativa da RH Plus, referência em remuneração. A consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e comigo está Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, que vai dar alguns recados antes de iniciarmos o nosso programa. Olá, Matheus. Olá, Vanderlei. Olá, nossos amigos. Depois de um breve intervalo aí, estamos aqui de volta com o nosso podcast, que está se tornando uma referência aí entre os profissionais da área de recursos humanos. Bom, eu queria passar duas mensagens. A primeira com relação aos cursos da Academia da Remuneração, tá? Nós já continuamos com os nossos cursos, principalmente o da parte de cargos e salários, que é a formação de especialistas em remuneração fixa, e, em continuidade, o especialista de remuneração variável. E estamos introduzindo, a partir desse mês, um curso específico para remuneração da força de vendas, tá? Então, os interessados poderão acessar o site da Academia da Remuneração e fazer a sua inscrição. E, em breve, estamos aí lançando o nosso banco de dados, Salarium Market Pay, que vai ser uma grande novidade, porque é um banco de dados de informações salariais, mas que diverge um pouco do que o mercado tem apresentado, né? Porque, na verdade, é um banco de dados de pesquisas, ou seja, são várias pesquisas num único local, com uma série de informações. A gente tem trabalhado arduamente aí nos últimos meses aí para finalizar esse trabalho, mas parece que quanto mais a gente mexe, mais informação aparece. Nós estamos beirando aí 20 mil informações trabalhadas, informações de todo o país, de vários segmentos. Então tem muita coisa boa aí para a gente estar contando para vocês, e em breve a gente vai fazer um podcast específico de lançamento desse novo produto da RH Plus. Maravilha, muita notícia boa aí. Vamos marcar em breve aí esse episódio especial para falar desses novos produtos aí da RH Plus. Bom, gente, já faz algum tempo que a área de recursos humanos vem sendo exigida a apresentar números dos resultados do seu trabalho. Essa já é uma realidade do mercado? Para falar sobre indicadores de RH, o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, convidou Eliezer Manuel da Silva, profissional de recursos humanos na GRSA Compass Group, graduado em Gestão de Recursos Humanos pela Faculdade de Interação Americana e pós-graduado em Gestão de Pessoas pela mesma instituição. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração, Eliezer. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre indicadores de RH, remuneração. Muito lisonjeado com o convite aí de vocês, beleza? Eu sou Eliezer, eu sou consultor de cargos e salários, tenho aí a minha consultoria, dou treinamento também e trabalho presencialmente na GR, na gestão dos colaboradores. Muito bem, sempre bom ter um parceiro aí, um companheiro de profissão, né? A gente, apesar de ter um foco em remuneração, a gente acaba falando com diversos outros profissionais de recursos humanos. É uma característica do nosso podcast aqui, ele ser pluralista, mas sempre que tem alguém da área de remuneração é bom porque a gente acaba trocando figurinha e mantendo todo mundo atualizado sobre o assunto. Eliezer, falando sobre indicadores especificamente, né? Quais são os indicadores de RH e como eles ajudam a identificar tendências e medir desempenho e tomar decisões dentro das organizações? Olha, nós temos os principais indicadores aí, que você tem um custo por contratação. O custo por contratação, ele é um indicador muito viável também para o RH. A produtividade, o engajamento do colaborador, esses são indicadores primordiais para a organização mensurar e tomar decisões para melhoria nos seus processos diários, né? Ao longo tempo e assim por diante. Esse é um dos indicadores que eu
prezo muito e recomendo estar avaliando, né? Esse sim, você consegue mensurar tendências emergentes ao longo do prazo, né? Beleza? Muito bom. E agora, a respeito da gestão desses indicadores, né? A quem cabe fazer a gestão desses indicadores de RH, né? Qual é o profissional ou qual área que deve fazer a gestão desses indicadores? A gestão desses indicadores, quem tem que fazer assim propriamente dito é o RH. Por quê? São indicadores de RH, né? Onde você tem aí a área de recrutamento e seleção, nesses indicadores, você tem o setor de treinamento e desenvolvimento. Então, é lógico que o RH vai precisar de trocar figurinha com alguns outros setores, né? Por causa desses indicadores. O RH não vai ser uma ilha tratando. É responsabilidade do RH? Sim. Mas ele não vai ser uma ilha tratando. Ele depende muito de trocar figurinha com o setor de TI. Hoje, nós estamos vindo com um setor muito importante, que é o pessoal de análise de dados, que estão muito influentes no RH, né? Por quê? Hoje nós temos empresas techs, né? As big techs, incubadoras, essas empresas tecnológicas, e elas vêm com muitos dados a serem mensurados, né? Então, o RH precisa e vem fazendo uma dobradinha com essas empresas, com essas novas tendências, né? Hoje você tem empresas aí de aplicativos, né? Aplicativos de entrega, de mobilidade, de transporte, e essas empresas geram muitos dados. E assim, o RH, até certo tempo, né, historicamente, não vinha tendo uma preparação para trabalhar com esses dados, com esses indicadores. E hoje a área de dados está inserindo no RH, o RH se inserindo nessa área, entendeu? Então, Bom, aproveitando o gancho, Eliezer, eu noto que existe uma certa confusão entre área de indicadores, área de People Analytics, tá? E o que se chama aí de BI dentro das empresas, né? Como é que você pode tentar traduzir, deixar mais leve essa simbiose que tem conceitual aí entre esses tópicos que eu falei agora para você? nós temos os indicadores de RH tradicional, né, das empresas tradicionais, né, que ainda hoje são muito importantes, né, que é o quê? O turnover, absenteísmo, tem vários outros. O People Analytics, ele já é uma metodologia, né? Ele é uma metodologia que ela vem aí, já falei aí do pessoal anterior, do pessoal cientista de dados, aquele pessoal que trabalha ali com programação, que trabalha ali com mensura os dados mais, como eu posso dizer, mais críticos. Mas está vindo aí também um pessoal de análise de dados deixando, eu digo por conta própria, tenho grupos, participo, né, de grupos de People Analytics, que vem trazendo uma abordagem mais leve, uma abordagem que, assim, temos o próprio pessoal da TI tem esse viés de que o pessoal do RH não tem esse preparo para tratar com dados mais críticos, mais exatos, que não é tão verdade. A gente, né, depende da contextualização. E assim, então, o pessoal de People Analytics, o People Analytics e a gestão de indicadores tradicional estão fazendo essa dobradinha também. Os dois têm a sua grande importância. O People Analytics, ele é o quê? A análise dos dados, né, das pessoas, People Analytics. Então, o que ele preza? Ele preza uma predição, né, análises preditivas, analisar, por exemplo, uma carreira ao longo do tempo, um desenvolvimento ali ao longo do tempo. Então, o People Analytics tem mais esse viés, né? Você comentou um outro indicador que é o BI, né, o Business Intelligence, né? O BI, então, o BI ele tem um viés assim, como eu posso dizer, mais mercadológico,
voltado para o produto, né? Tem o BI voltado para o produto, para você analisar os dados, a produção, você analisar a entrega do colaborador referente ao produto, é mais voltado para o produto, né? O BI, a inteligência do negócio, né? Então, tem essas três vertentes. Tá. Você citou agora há pouco o turnover como exemplo, né? E eu tenho uma pergunta para te fazer a respeito disso, né? Esse é um indicador tradicional, todo mundo conhece, né? Só que existe alguns formadores de opinião, é, articulistas que geram conteúdo que explicam a fórmula errada, erroneamente, né? Ou seja, remete muito mais ao índice de desligamento do que o de turnover, né? Até que ponto essa leitura equivocada ela pode prejudicar a interpretação de dados e de resultados dentro de uma empresa e principalmente, né, na formação dos novos profissionais que estão surgindo agora no mercado? Porque esses exemplos, principalmente esse exemplo que eu citei agora, não vou falar aonde ele foi divulgado, mas é uma empresa com uma penetração enorme, cara. É uma empresa com uma penetração enorme, tem um peso enorme no mercado, principalmente no segmento de RH, que é uma empresa voltada para isso aí, um fornecedor de serviços, e divulga a fórmula errada. Eu entrei em contato com eles para falar que a fórmula estava errada e eu nem obtive retorno para você ter uma ideia, né? Não sei se caiu a ficha lá por parte deles ou não, mas me preocupa essa divulgação de fórmulas erradas, de índices errados, porque as pessoas podem interpretar de forma equivocada também. Qual que é a sua opinião a respeito? Então, nos meus estudos, experiência que eu já tive com essa fórmula errada é que o pessoal que faz gestão desses indicadores, eles esquecem, eles não colocam, não levam em conta, não dão um foco nas contratações. Tem que levar em conta as contratações, né? Por quê? Você faz ali, você mede a rotatividade dos colaboradores, ok? Né? Rotatividade, absenteísmo, tal, saída de colaboradores. Mas olha lá, você pega uma empresa em plena produção, né? Ela vai ficar ali sem aquele posto que saiu, aquele posto ali que pediu demissão ou foi demitido, ele vai ficar sem aquele posto no máximo, vamos colocar aí uma, duas, estourando 15 dias, se ele realmente tem que girar essa roda, né? Então, esse cara que saiu, ele vai ser contratado em algum período. Estou dizendo essa empresa que tem que entregar o seu produto, né? Então, vamos incluir essas contratações nessa estatística. Vamos falar, é rotatividade, nós estamos falando de rotatividade, então está rodando, está entrando e saindo colaboradores. Então, a experiência que eu tive o volta é esse, não levar em consideração os colaboradores que saem, mas também os colaboradores que entram, né? Se as empresas começarem a tratar dessa forma, olha, entrada de colaboradores, vamos tratar isso, ou criar políticas. É assim, ó, uma forma de corrigir isso, o turnover, já pegando o gancho, né? Como resolver isso, né? Esse turnover, essa rotatividade, já falei um pouco aí do problema, qual é a causa, como posso... Trata no CERN, no recrutamento e seleção, criando políticas de um bom recrutamento e seleção. Sabe qual o bom recrutamento e seleção? Quando a empresa faz um recrutamento limpo e claro, deixa claro para o contratado, olha, a empresa vai te entregar isso, 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 e eu quero que você me entregue isso, isso, isso. Você vai receber isso, isso, isso. Pronto. O cara abraça a vaga ali, o contratado, na hora ou desiste, entendeu? É assim que funciona. Recrutamento e seleção é um dos pontos, né? Tem vários outros também, né? Respondi, Muito oi, bem. Legal, Eliezer. Hoje se fala muito também, dentro da área de recursos humanos, em relação a melhores práticas, né? Inclusive até prêmios, né? Para melhores práticas de gestão de pessoas.
A minha pergunta para você é a seguinte: em relação aos indicadores, né, quais são as melhores práticas para se fazer a gestão dos indicadores de RH? Olha, as melhores práticas é você saber o seguinte: você tem que definir de forma clara qual indicador cabe para a organização. Isso tem que ser definido, né? Quando a empresa define, olha, nós temos essas dores, nós temos essas dores, nós temos essas dores. Então, nós vamos focar aqui nesses indicadores. Então, deixar. Essas são práticas, definições claras. Agora, definir parâmetros, periodicidade da coleta é um dado também, porque ó, você teve ali os seus dados coletados em determinado período, como eu disse aqui para você. Até quando? Isso são boas práticas, né, de gestão de indicadores. Até qual é a próxima coleta? Periodicidade, né? Esses dados vão valer, vamos definir aqui um mês, um semestre, um ano, beleza? Isso são boas práticas. Contextualizar os resultados, né? Olha, tivemos X resultados aqui dos nossos indicadores. Vamos contextualizar, né, esses dados, beleza? Uso estratégico desses indicadores. As empresas precisam pensar estrategicamente, né? Por isso que, então, isso é um conceito, né, que se chama data drive, né? Orientada a dados, tal, tal. Porque assim, ó, hoje as empresas cresceram muito, né? Como eu te falei, as empresas techs entraram. Hoje, então, o conceito que está vindo agora também, junto com a gestão de indicadores, é o data drive que eu posso dizer para vocês, né? Empresas orientadas a dados. Então, para ter essa mentalidade, para resolver essa questão que você me colocou, é a empresa se aplicar aí na orientação aos dados, né? É Zé, isso. geralmente quando se fala em indicadores, principalmente turnover e absenteísmo, eles costumam ser medidos em percentuais, né? É, por que que não se mede esses indicadores em valores? Porque a hora que a gente fala 1,5%, 2%, numa reunião de diretoria, pode não significar absolutamente nada, dependendo do volume que o turnover ou o absenteísmo acontece dentro da empresa. Mas quando a gente fala em valores, esses números podem ser números, vamos dizer assim, entre aspas, assustadores para a direção da empresa, né? Porque normalmente não se transforma os percentuais em valores. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Se você acha que o impacto não seria outro se, em vez de falar em percentuais, a gente falasse em valores. Não, eu concordo super concordo que, assim, nós temos essa cultura, né? As empresas têm essa cultura, né? De mostrar os indicadores, né? De turnover, de absenteísmo em percentual, né? E assim, se nós pegarmos um percentual aí de 10%, de 20%, ó, vamos demonstrar isso, tal, tal, beleza. Mas se nós colocar, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da, de todo o processo de que se fez ali para contratar, né, do benefício que o colaborador tem, vamos dizer assim, de folha, isso tem um impacto muito grande. E da forma como é demonstrado via percentual, você não tem essa clareza para a gestão ter uma tomada de decisão, né, para atacar o problema. Você entendeu? Então, eu super concordo que é válido demonstrar esse percentual em valores, né? Por quê? Ao longo do tempo, as empresas mostrar esse percentual, ó, X mês foi tal por cento, né? Mês seguinte, X%, fazer esse comparativo entre meses, ok, beleza. Mas vamos pegar isso em valor para mostrar para uma gestão, né? Um valor, vamos mostrar isso em valor em reais para uma gestão, o quanto isso pode ser impactante, né? O quanto isso pode ser relevante para uma tomada de decisão, em termos, olha,
Porque assim, a- a- o dono do negócio, o dono da empresa, ele visa reduzir os custos, beleza? Então, se você mostra isso em formato de valor, você fica melhor. Você tem como mensurar ali os seus custos, voltando lá para a folha de pagamento, o quanto você gastou ali, quanto você orçou ali de custo para contratar, né? Para o tempo de processo de recrutamento e seleção, mais os outros benefícios. Você fazendo uma junção de tudo isso, você consegue mensurar ali, ó, a ausência desse colaborador em relação a esse valor. Então, é válido mostrar isso em valores, em reais. Eu super concordo que as empresas, os analistas, o RH precisa estar demonstrando esse turnover, esse absenteísmo em forma de valores, em reais. Tudo bem. Legal. Com base na tua experiência, Eliezer, o que tem sido feito com esses dados dos indicadores de RH? Né? Isso é guardado só dentro da área, é apresentado para numa reunião de diretoria. No caso de apresentação para a diretoria, quais são as decisões que são tomadas a partir desses indicadores de RH? Porque o que a gente tem visto é o seguinte: se tomam esses indicadores da área de recursos humanos principalmente para o cálculo do pagamento do PLR, né? O que, inclusive, dentro do que o Matheus falou, pode ser uma visão distorcida até mesmo em relação ao que ele falou do turnover e do absenteísmo. Será que, de repente, também esses dados não estão sendo utilizados de uma forma distorcida apenas para o pagamento de PLR? Então, o PLR é ótimo, né? A curto ou no presente, mas assim, eu concordo com o que você disse. Esses indicadores eles podem ser usados para outras tomadas de decisão, né? Sair desse viés só do PLR, né? Da PLR, sair desse viés e partir para o quê? Para uma mudança cultural, para uma questão de, olha, vamos tratar aqui. Por que está acontecendo esse turnover, esse absenteísmo? Por quê? Será que não é uma política de remuneração adequada? Será que não é uma política de benefícios adequado que nós não estamos trabalhando aqui para a nossa equipe? Né? Será o nosso ambiente de trabalho que não está adequado? Certo? Então, não adianta a empresa, aplicar só o conceito de PLR e não, né, haver todos os outros detalhes, né, são muito importantes aí para uma organização. Então, eu entendo também que levar em consideração aí um item como PLR ou outro de remuneração ali em um período de tempo dentro da empresa, que seja num semestre ou durante uma vez por ano, isso fica inviável. Você tem que pensar como um todo, como uma linha ali anual, dia a dia, mês a mês, né? Se aplicar melhorias para reduzir esse gap aí. Eliezer, falando em turnover e absenteísmo, esses são dois indicadores que constam aí tradicionalmente sob responsabilidade do RH, certo? Só que assim, esses itens, esses índices, eles são medidos em várias áreas da organização. E o RH, muitas vezes, eles não têm influência direta sobre esses indicadores nas demais áreas. Eu sempre defendi que o turnover e o absenteísmo do RH compete ao RH. Agora, quando for de outra área, não compete ao RH. O RH faz uma gestão indireta, mas não tem uma ação direta para poder influenciar em outras áreas. Eu queria te ouvir a respeito disso, cara. Então, uma questão de muitas coisas, tem esse viés aí como do dito popular, né? Cai no colo do RH, esses detalhes, né? Então, o que acontece? Geralmente, quando se cria ali um projeto, quando se abre uma empresa, tudo fica ali inicialmente com o RH.
né, que seria ali a contratação, o treinamento de segurança do trabalho, o treinamento de comportamento ético, comportamento X, o RH faz o onboard, né, passando todos os detalhes para o colaborador. E eu vejo que, nesse processo, as empresas, ali, vamos colocar empresas de produção, empresas de logística, empresas de venda, elas ficam fica naquele clima do que, ó, vamos tratar do nosso foco aqui é vendas. Ó, vamos dar X treinamento, é o RH. Olha, colaborador faltou, colaborador entregou atestado, vamos consultar o RH, sabe? Então, acaba se voltando essa questão da rotatividade, do turnover, do RH gerir, mesmo sendo dos outros departamentos, porque os outros departamentos entendem que o absenteísmo, o turnover, é uma coisa assim, olha, não é da nossa competência, é do RH, o RH que trata isso. Então, já existe esse viés já de muitos tempos, entendeu? E acaba que não é legal, mas é o que acontece. Eu acho que para dar uma aliviada no RH, poderia mudar, né? Porque, assim, hoje, as empresas contratam aí, né, grandes empresas, potências, são grandes gestores, né, nos seus departamentos, que muitas vezes têm o conhecimento dessa questão do turnover, enfim, eu acho que, você quer saber o que eu acho, né? Você me pegou nessa resposta aí, mas enfim, falou turnover e absenteísmo é RH. É RH. Tem jeito. As empresas jogam por causa do RH, entendeu? Legal. Eliezer, é o seguinte, eu li essa semana uma publicação no LinkedIn que fala que o Brasil tem um dos piores índices de produtividade do mundo, né? Num estudo que foi feito, o Brasil ficou em 63º lugar entre 64 países, ou seja, ficou em penúltimo lugar, uma colocação horrível, né? E aí a minha pergunta para você é a seguinte: como medir produtividade na área administrativa de uma forma que possa ser aceito por todas as demais áreas? Olha, é que a área administrativa, ela faz, aos olhos de quem está dentro ali do contexto de administração, entende-se que é palpável o trabalho administrativo, né? Para quem está nesse viés, nessa estrutura, é palpável, tem como medir, né? Por quê? É estabelecido que a medida de indicadores está os setores de produção, de uma logística, de um setor de vendas e outros, é provado que isso é medido, ok, você consegue extrair dados, medir. E a área administrativa? Dá para fazer também. Como nós podemos fazer isso? Vou colocar um exemplo. É tempo, início de uma tarefa e fim através de sistemas, porque assim, hoje a tendência é automatizar mais o setor administrativo, através de chamados. Hoje você vai fazer uma entrevista para uma empresa, que seja para analista, que seja ali para um assistente, um suporte, ele já pergunta, você tem vivência com chamados? Porque hoje o contato muitos RHs, o contato de muitos RHs, ainda mais em grandes empresas, né? Que você tem uma empresa central e as filiais. Tem empresas que o RH é na central e toda a ramificação fica lá no estado X, outra na cidade, outra no estado X. E essa central, ela trata desses colaboradores toda via chamado, né? Então, você tem essa medição, você medir, né, a entrega do administrativo através de sistemas. Então, é dessa forma, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Ô, Eliezer, na condição de especialista em indicadores, qual conselho ou orientação você sugere
para empresas que pretendem implementar essa área nas suas organizações, tá? E aproveitando o gancho, existe alguma literatura específica aí que as pessoas possam ler a respeito de indicadores gerenciais? Olha, o conselho que eu dou aí para as organizações, para os gestores, treine seus colaboradores, né? Se você, gestor, não quiser se aplicar aos indicadores, ao o People Analytics, que nós falamos muito aqui, né, que é uma tendência e não vai ter jeito. Para grandes empresas, elas vão ter que... Pessoas, nós estamos falando de pessoas, né? Então, People Analytics. As empresas vão ter que se conceituar deste conceito de People Analytics. Os gestores que, olha, eu não tenho tempo para isso, eu preciso focar no negócio em si da empresa, que não o People Analytics. Então, que treine colaboradores, que dê essa abertura para colaboradores, que crie esse departamento, né? Por quê? People Analytics e o sistema de indicadores de recursos humanos tradicional vão caminhar junto, não tem outra via, né? E o BI, né, Business Intelligence, também. Então, o gestor tem que ter esse olhar, tá? A literatura, eu não vou indicar um livro aqui, mas eu indico para vocês profissional da área, né? Hoje nós temos profissionais da área que estão atuando aí e abraçando o RH, chamando o RH, né, para entrar nesse mundo de People Analytics. Eu falei muito aqui para vocês, que eu entrei, né? Eu indico para vocês uma parceira, minha colega, né, que é a Sabrina, né, do Universo Sava. Vocês procurar o Instagram dela, ela é uma ótima, ela tem grupo, ela trata muito disso daí. Foi onde eu emergi nesta área. Então, é válido mesmo acompanhá-la e ver todo o conteúdo dela no LinkedIn, Instagram, que ela chama o RH para esse mundo, que é de muito valia, entendeu? Muito bem. Estamos chegando ao final desse episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, e eu quero agradecer ao Eliezer Silva, profissional de recursos humanos, que atua na GRSA Compass Group, pela participação neste programa. Lembrando que os nossos programas são um oferecimento da RH Plus, referência em remuneração, a consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos. E lembramos que os nossos episódios estão disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcasts, no YouTube e agora também no Amazon Prime Music, toda segunda-feira. Até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.